E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, galera, tá aqui o nosso vídeo de resumo do nosso conteúdo. Não vou aparecer nessa gravação porque tô de mudança aqui, então tá uma bagunça, tá um caos completo. Então fica só a minha voz aí mesmo e o nosso material de resumo, os pontos mais importantes do nosso conteúdo. Então vamos nessa pro nosso conteúdo, nosso livro didático, livro da Editora Moderna. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4. Na verdade, não é nem falar um pouquinho sobre o capítulo 4, falar bastante sobre o capítulo 4. Porque justamente o capítulo 4 fala sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica. Então não tem nem como a gente resumir muito isso aqui, porque cada ponto é muito importante. Então vamos lá, não perder tempo não. Galera, situação da França. A França às vésperas da Revolução. Primeira característica, França é uma monarquia absolutista. O rei comanda tudo, o rei manda em tudo, tudo acontece de acordo com as vontades do rei. E para piorar a situação, a gente está vivendo um período na Europa de grande efervescência provocado principalmente pelos novos modos de pensar, pelo iluminismo, que justamente vem contestar esse modo de visão sobre a realeza, sobre esse absolutismo real. Há também um cenário na França de crise financeira e de crise política. Tá? A França ela se envolveu com as questões da Guerra dos 7 Anos, né? A guerra pela independência das 13 colônias. Então a França acabou se envolvendo em alguns conflitos que trouxeram um grande prejuízo financeiro para os cofres franceses. Mas, para contribuir ainda mais para essa grande crise financeira, está o fato de que a corte francesa não contribuía, não colaborava. Ela gastava muito dinheiro, muito dinheiro. Então, o que nós temos na França são críticas sobre esse regime absolutista e são críticas sobre a condução da política econômica. Então, isso é muito difícil, muito complicado. E dessa forma, a França começa a caminhar rumo ao caos. E esse caos vai começar justamente no momento que o rei precisar convocar novamente a Assembleia Geral dos Estados, ou apenas a Geral dos Estados, ou Assembleia dos Estados Gerais, como ficava conhecida, e era mais conhecida, né, chamada Estados Gerais, porque o que o rei queria era aprovar mudanças fiscais. Ele queria aprovar uma ampliação no pagamento de impostos. Tá? A França estava dividida em estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. No primeiro estado, nós tínhamos os sacerdotes, toda a igreja, né? Os membros religiosos. No segundo estado, toda a nobreza. Porém, esses dois estados juntos não correspondiam nem vamos colocar aí, não chegava a 10% da população francesa, tá? Então era muito, mas muito poucas pessoas. Em relação ao terceiro estado, que era o estado composto por camponeses, comerciantes, artesãos, os sans-culottes, que eram os trabalhadores das cidades, né? Mas que eu posso também chamar de camponeses, enfim, para vocês não terem tantos nomes assim para se preocuparem agora. Mas 95% da população, no mínimo, fazia parte desse terceiro estado. E só o terceiro estado pagava impostos. Primeiro e segundo estado não pagavam impostos. Então, quando o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais e a proposta é o aumento no valor do imposto e a ampliação daqueles que pagariam impostos, primeiro e segundo estado se unem para que isso não aconteça. Então, o terceiro estado exige uma votação que seja por número de representantes de cada estado, e já o primeiro e segundo estado defendem que seja mantido o sistema tradicional de votação, que é um voto por estado, que obviamente faria com que primeiro e segundo estado votassem juntos para manter os seus privilégios, e o terceiro estado pagaria toda essa conta. Então o terceiro estado, ciente dessa situação e desse cenário, ele se retira da Assembleia, ele se retira da reunião dos Estados Gerais, se tranca numa sala do Palácio e se intitulam uma Assembleia Nacional Constituinte,
com o objetivo de elaborar uma constituição para limitar os poderes do rei, para limitar os poderes dessas assembleias desse primeiro estado, do segundo estado. E isso pressiona o rei, que acaba reconhecendo de fato esse grupo como uma assembleia constituinte. Mas vamos lá, galera. Parece muito simples, né? Meu Deus, o rei é absoluto, manda em tudo. Então significa que o exército, né, da França está em suas mãos, e é isso mesmo, o exército está em suas mãos. Então era só mandar o exército e acabar com essa rebelião. Por que ele está sendo pressionado? É o que está acontecendo do lado de fora do palácio. O povo está na rua. O povo está na rua descontente com os acontecimentos, atento com o que está acontecendo nessa Assembleia dos Estados Gerais. E, em cima disso, o povo quer arma. O povo quer revolta, o povo quer revolução, quer mudança. Afinal de contas, esse é o significado de revolução, mudança. Então, o povo toma a Bastilha, que é uma espécie de prisão, como se fosse uma penitenciária, para onde o rei enviava todos os seus perseguidores políticos, né, seus opositores políticos, e também era um grande depósito de armas. Então, o povo está na rua, está revoltado, domina a Bastilha e está armado. É isso que pressiona o rei a reconhecer aquela assembleia como uma assembleia constituinte. Então, vamos ter início então uma monarquia constitucional, porque vai ser criado uma Magna Carta, né? Uma Carta Magna, melhor dizendo, em que o poder do rei vai ser limitado. É uma constituição que vai determinar os direitos e deveres de cada um e principalmente os limites do poder do rei. E dessa forma nós temos início da monarquia constitucional. Então o poder ele é dividido, né? O poder executivo ele vai ser exercido pelo rei, vai ter o poder legislativo, né, composto por deputados, e o judiciário, por juízes que serão eleitos, ou seja, o rei já não nomeia mais ninguém, o rei não indica mais ninguém, eles serão escolhidos através de voto. Mas fique claro, tá? Não é todo o povo que vai votar, apenas uns poucos privilegiados teriam direito a esse voto, tá? Mas, enfim, houve mudanças, mas a mudança não alcançou, de fato, os camponeses, os sans-culottes. Ou seja, a maioria da população acabou não sendo atingida por essas mudanças e isso em nada mexia na vida dessas pessoas. Então, a revolução ela continua, a luta ainda continua. Há uma tentativa de fuga da família real, porque a família real vive presa agora num palácio para ela ser controlada. Alguns nobres que foram perseguidos durante esse processo inicial da Revolução e fugiram da França tentam organizar uma maneira de tirar a família real da França para poder organizar, né, um exército para tentar acabar com essa revolução e retomar o poder. Mas essa tentativa de fuga acaba sendo frustrada, acaba sendo fracassada, né? Enfim, mas essa Assembleia agora, já com sua missão cumprida de elaborar uma Constituição, agora já estamos sob um governo constitucional, o rei obedece a esse parlamento, né? Agora, de fato, ele vai se tornar uma Assembleia Legislativa, deixa de ser uma Assembleia Constituinte e se torna uma Assembleia Legislativa, onde vários grupos estarão presentes. Só que aqui para vocês eu citei os 3 mais importantes, sendo que um deles era a planície e o pântano, que é um grupo de centro. É um grupo que não tinha definição política. Eles apoiariam o lado vencedor. Eles apoiariam o lado que tivesse chance de vencer, né? Então, esse grupo está atento a esse cenário. Quem, de fato, tem ali uma militância política, uma ideologia política, são 2 grupos, os jacobinos e os girondinos. Ambos são formados por comerciantes, por burgueses. Mas um é formado pela alta burguesia, ou seja, aqueles comerciantes mais ricos, e o outro pela baixa burguesia, né? Aqueles mais humildes, muito mais próximos dos camponeses e dos sans-culottes. Então, jacobinos são formados por essa baixa burguesia, que é muito mais revolucionária, enquanto que os girondinos são mais conservadores, né? Conservadores entre aspas, na verdade são liberais, mas não são radicais, era o termo que eu queria utilizar, não conservador. São mais radicais, né? Não são tão radicais, melhor dizendo. Então os girondinos são formados por essa alta burguesia. Esses 2 grupos vão comandar,
a política, e esses dois grupos vão ficar se revezando aí nas tomadas de decisão da Assembleia Legislativa de agora por diante. Mas ainda tem uma questão muito importante: o que fazer com o rei? O rei já tentou fugir, o rei, dentro da situação em que vivia, ele incentivou uma tentativa de invasão de outros países à França, né? No caso a Áustria e a Prússia. Eles promoveram uma guerra, o povo teve que ir às ruas para manter essa revolução de pé, e depois que o povo francês derrotou essas forças invasoras, eles investigaram e descobriram que o rei Luís XVI estava por trás dessa tentativa de invasão. Então os revolucionários cercaram, né, o palácio onde o rei e sua família estavam e acusaram o rei de traição à pátria, né? Julgaram o rei foi condenado, né? Ele foi condenado como culpado, né, por traição à pátria, e ele foi condenado à morte. Então, a ideia de Luís XVI nessa tentativa foi mostrar para os outros monarcas, né, no caso aqui da Áustria, da Prússia, até mesmo de outros da Inglaterra, enfim, de que essa revolução era perigosa, tá? Era perigosa. Então, além de ser perigosa, agora não era nem mais uma monarquia, ele se transformou numa república, né? Porque a partir desse momento que essa família real foi julgada por traição, acusada de traição, a monarquia simplesmente deixou de existir, porque agora o rei era um prisioneiro. Então nós temos agora um momento da França que vai ficar conhecido como Convenção Nacional, que é um momento republicano aí na França, né? Quando a república é proclamada na França. E aí os grupos que estavam por trás dessa república tinham que decidir o que fazer com o rei. Os girondinos apoiavam o exílio do rei, enviar o rei para outro local, para outro país, mas os girondinos defendiam que se o rei fosse enviado para outro lugar, ele poderia mobilizar um exército e tentar invadir a França novamente, tentar acabar com as mudanças promovidas na França novamente. Então, para os jacobinos, a solução deveria ser a morte do rei. Acabou vencendo o desejo dos jacobinos, e Luís XVI foi executado na guilhotina. E assim acabam de fato as chances de um retorno da monarquia, pelo menos com Luís XVI, não com os seus herdeiros, tá? Não com com a sua dinastia. Então, os jacobinos acabam tomando o poder, né? Porque essa convenção agora mostra muito bem claro que girondinos e jacobinos não estão de acordo, tá? As ideias são divergentes. Então os jacobinos começam agora a defender a necessidade de ideias muito mais radicais, ações muito mais radicais, para conter as tentativas estrangeiras de invadir a França, né? E também de tentar acabar com as crises das crises internas da França, para que a população pudesse de fato apoiar esse governo. Então os jacobinos expulsam os girondinos do governo, da convenção, né? E iniciam ali uma fase que vai ficar conhecida como o Grande Terror, ou a fase do terror na França, onde os suspeitos serão perseguidos, os opositores serão perseguidos, serão mortos, muitos serão mortos, inclusive até mesmo pessoas ligadas aos jacobinos serão executadas pelo líder jacobino, o mais radical dele, que é o Robespierre, né? E qualquer um que fosse contrário às ideias desse líder, né, desse grupo jacobino na liderança da Convenção Nacional, seria perseguido. Ou seja, é um controle baseado na violência. Mas evidentemente que eles entendiam muito bem que só a violência não seria capaz de manter os jacobinos no poder. Então eles precisavam tomar algumas medidas que agradassem a grande parte da população. Então, tabelamento de preço, reforma agrária, fim, né, de privilégios da nobreza e do clero, sistema educacional gratuito, abolição da escravidão nas colônias. Então, tudo isso eram medidas que agradavam as outras camadas populares, né, para que as pessoas quisessem, de fato, os jacobinos no poder, né? Mas mesmo com essas ações, essa crise financeira não passava, não acabava.
Então essa crise financeira, muito pelo contrário, ela acabou aumentando ainda mais. E isso fez com que os jacobinos perdessem espaço, né? E dessa forma, os girondinos acabaram crescendo, né? O movimento girondino acabou crescendo e os girondinos acabaram tomando o poder, expulsando os jacobinos. Os líderes jacobinos vão ser executados também, né? O Robespierre é executado. Logo ele, que executou um monte de gente, vai ser executado também na guilhotina. E agora a França se encontra sobre um novo modelo de administração, que é agora chamado de diretório. Eles vão pegar esse poder legislativo e vão dividir em grupos específicos, né? Vão dividir entre 5 diretores. Por isso que vai ficar conhecido como diretório. Mas vamos lá. Resolveu a crise financeira? Não. A crise continua. Só está mudando de pai. Passa para um, passa para outro, passa para um, passa para outro. A crise está com Luís XVI, depois a crise está com os jacobinos, depois a crise está com girondinos, ou seja, a França muda o cenário, mas o filme sempre é o mesmo. E dessa forma, os girondinos precisam encontrar uma forma, uma maneira de conseguir superar essa dificuldade financeira, tá? Então, as revoltas começam a se espalhar pela França. E quem é que vai dar apoio a esse diretório para controlar a situação? O exército francês. Então, o exército francês acaba se fortalecendo, consegue acalmar a situação na França. A revolução não acabou ainda, ela está caminhando para o seu fim. Mas agora, o exército consegue controlar essas revoltas internamente na França e o diretório fica encantado com tudo isso e uma grande figura que se destaca nesse comando do exército, na contenção dessas revoluções, é Napoleão Bonaparte, general do exército. Então ele é convidado a fazer parte do diretório, para que ele pudesse agora ajudar a pacificar a política na França, porque ele está conseguindo pacificar a população. Agora ele tem que ajudar a pacificar a política. Mas Napoleão já tinha aspirações ao poder. Então ele sabia muito bem ali a importância que ele tinha. Então Napoleão, compreendendo a sua importância e o quanto ele estava sendo respeitado pela população francesa, ele se une com mais 2 diretores, dão um golpe nesse sistema do diretório e esse golpe fica conhecido como golpe de 18 de Brumário e acaba com o diretório na França. E começa um outro período chamado de consulado. No fim do diretório para o consulado, é considerado o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, a Era de Napoleão Bonaparte, perdão. Então, esse golpe acabou sofrendo um grande apoio da burguesia, da alta burguesia, porque eles entendiam que isso ia representar a manutenção de todo um sistema burocrático, e também teve apoio dos camponeses, porque os camponeses entendiam que agora havia fim, em definitivo, desse regime anterior, que era massacrante para eles, e aquelas obrigações que eles tinham, que eram praticamente obrigações feudais, deixariam de existir, agora com o consulado, com o governo de Napoleão Bonaparte. A partir desse momento, Napoleão Bonaparte ele se mostra um habilidoso político. Ele foi um excelente general, só que agora ele vai se mostrar um habilidoso político, porque ele vai conseguir controlar o governo, ele controla de forma autoritária, então ele controla a oposição, ele censura jornais, ele censura as notícias, o povo só vai saber aquilo que ele quer que seja noticiado, tá? Então tudo isso é para que ele tenha controle absoluto. Ele se torna o símbolo da paz. Napoleão Bonaparte, ele se torna o símbolo da paz, porque ele vai buscar fazer acordos com os países estrangeiros, esses países que tentam invadir a França. Napoleão faz acordos. Então, assim, a galera começa a amar Napoleão Bonaparte. Meu Deus, olha que homem. Meu Deus, ele conseguiu controlar tudo, ele está trabalhando. Nossa, logo, logo a economia já está bem melhor. Então, ele foi implantando reformas jurídicas. Enfim, ele foi fazendo uma política assim, sensacional.
todo mundo gostava do que ele estava fazendo, apoiava o que ele estava fazendo. No final do século XVIII, ele elabora um novo documento oficial para a França, um documento constitucional, na verdade, um código civil, né? Um código de conduta para as pessoas. Ficou conhecido como Código Civil ou Código Civil Napoleônico, né? Que entrou em vigor em 1804, que abolia ela abolia diversos fatores, mas um deles, ele acabou abolindo a escravidão nas colônias. Então essa parte agradou apenas a alta burguesia. Mas o restante das ações foram muito bem aceitas por ambas as partes, pela igreja, pela alta burguesia, pelos mais pobres, enfim, né? Mas tudo isso aumenta ainda mais o seu controle sobre a França. E galera, nesse consulado, desses 3 representantes, vocês viram que a gente nem falou sobre os outros 2, porque tudo era Napoleão. Justiça Napoleão, política Napoleão, economia Napoleão, exército Napoleão, tudo era Napoleão. Napoleão cobrava escanteio e corria para cabecear. Então, para que 3 cônsules? Então vamos tornar ele cônsul vitalício e o povo francês dá apoio a isso. Na verdade, ele se torna cônsul vitalício apoiado por um plebiscito popular. O povo votou e escolheu que não houvesse outros cônsules, apenas Napoleão Bonaparte, e para a vida toda de Napoleão Bonaparte. Tamanha era a adoração que ele estava tendo. Tá? Só que aí Napoleão começa meio que escorregar na casca da banana. Então ele já começa a descobrir um acordo de paz aqui, outro ali. Ele acaba entrando em guerra contra a Inglaterra. Tá? A Prússia e a Áustria, a Rússia também, acabam se aliando com a Inglaterra, porque tinham medo agora dessa influência de Napoleão por toda a Europa. Então, Napoleão começa a espalhar na França algumas ideias de que todas essas mudanças, todas as coisas boas que ele fez pela França estão ameaçadas, estão em perigo. Então ele bola uma estratégia de criar um temor desse risco, né, das conquistas francesas serem extintas. Então, em maio de 1804, ele acaba proclamando de volta o Império na França, uma nova constituição que ele cria, né, para o país, e ele é coroado como o imperador da França. Ele se autocoroou, tá? É um projeto, um gesto simbólico, mas é um gesto simbólico que é um membro da igreja, né? A principal figura da igreja, o Papa, é ele quem coloca a coroa sobre a cabeça do rei, né? Sendo ali um gesto de coroação. Ele não faz isso, ele não deixa o Papa fazer isso, ele toma a coroa das mãos do Papa e ele mesmo coloca em sua cabeça. Esse é um gesto demonstrando o quanto que ele tinha o poder em suas mãos. E Napoleão vai seguindo em frente com esse projeto de expansão territorial. Nesse período, as invasões napoleônicas vão levar ao fim o Sacro Império Romano Germânico. Não que ele estivesse fortalecido, tá? Esse Sacro Império Romano Germânico já vinha tropeçando nas próprias pernas há muito tempo. Napoleão só foi lá e colocou o pezinho na frente só para poder ele cair e quebrar o nariz. Então o Sacro Império Romano Germânico ele se desfaz e a França toma de conta de todos esses territórios germânicos. Então, basicamente, a França domina toda a Europa, menos Espanha, Portugal e Inglaterra. Espanha e Portugal é questão de tempo. Inglaterra era um grande desejo dominar a Inglaterra. Porém, é justamente nisso que Napoleão vai esbarrar. Porque o Napoleão ele vai determinar o chamado bloqueio continental. Então vamos lá, ele sabia muito bem que não tinha condições de vencer a Inglaterra devido à potência da marinha britânica, da marinha inglesa. Então ele sabia que para vencer o exército inglês ele teria que quebrar a economia da Inglaterra. Do contrário, ele não teria sucesso. Quebrando a economia da Inglaterra, eu quebro o exército, quebrando o exército, eu domino a Inglaterra. Beleza? Muito bom, muito bacana. Mas, como fazer isso? Bloqueio continental.
O que é o bloqueio continental? Nenhum desses países dominados aqui pela França pode fazer comércio com a Inglaterra. Não compra produtos da Inglaterra e nem vende produtos para a Inglaterra. Assim, a economia inglesa vai quebrar. Quebrando a economia inglesa, quebra o exército inglês. Aí, Napoleão pode invadir. Bom, muito bom, só faltou combinar com todo mundo. Todo mundo quem? Portugal. Mas que diferença Portugal fez? Nenhuma. O problema para Napoleão foi quando a Rússia não obedeceu a esse bloqueio continental. Então isso fez com que Napoleão reunisse tropas, cerca de 600 mil homens, e tentasse invadir a Rússia. Ele sempre quis fazer isso. Ele só não tinha feito até aquele momento, porque ele queria ter um outro foco, uma outra concentração para isso acontecer. Mas aí a Rússia deu o pretexto, né? Deu a chance que Napoleão queria para poder invadir a Rússia. Só que invadir a Rússia não é fácil, o terreno é longo, gigantesco e o inverno é rigoroso. Então, é justamente no período do inverno que as tropas de Napoleão estão lá. Então, elas voltam, como a gente poderia falar, quando a gente fala quando o cachorro está com medo, com o rabinho entre as pernas. Napoleão sofre derrotas massacrantes nessa tentativa de invasão à Rússia. Então, quando ele chega finalmente à capital, que era Moscou, o czar, né? Porque na Rússia também tem essa vontade de falar tudo diferente, então o imperador e rei lá é chamado de czar. O czar nem estava mais lá, já estava em São Petersburgo, capital. Então, enfim, Napoleão volta literalmente com o rabinho entre as pernas e com pelo menos 2/3 da sua tropa mortas, né? Então isso demonstrou para os outros países que Napoleão não era esse monstro todo, não era esse cara tão perigoso que todos estavam temendo. Então isso incentivou os outros países a lutarem contra Napoleão Bonaparte. E aí foi derrota atrás de derrota. Então Napoleão acaba sendo derrotado definitivamente, abdica do trono, né? O Luís XVIII, irmão de Luís XVI, volta a governar a França e o Napoleão faz um belíssimo acordo de ser exilado numa ilha no no mar Mediterrâneo, recebendo ainda uma pensão ainda, recebendo salário, né, digamos assim. Mas enfim, não foi morto, né? Guilhotinado como todos os outros. Ele ficou exilado ali por cerca de 10 meses, mais ou menos. Essa imagem retrata muito bem ele lá com o olhar perdido para o mar. Mas isso não quer dizer que ele esteja triste e abalado, não, tá? Ele está muito atento a tudo que está acontecendo, sabe que o povo francês não gosta de Luís XVIII, tá? Então, atento a tudo isso que estava acontecendo, o que acontece? Napoleão foge, Napoleão volta para a França. E aí chega ao governo dos 100 dias. Quando Napoleão volta para a França, Luís XVIII fica sabendo e imediatamente cai fora. Sabe que ninguém ali gosta dele, então se ele fica ali dando bobeira, ele ia ter um fim igual ao seu irmão, né? Cabeça cortada na guilhotina. Então ele cai fora. Então Napoleão é recebido nos braços do povo francês, mas governa por apenas 100 dias, porque as forças aliadas da Inglaterra vão novamente combater Napoleão na Batalha de Waterloo, uma das maiores batalhas da história, né, lá nos territórios da Bélgica. E nessa Batalha de Waterloo, finalmente Napoleão é derrotado. Mais uma vez, ele é exilado, né? Luís XVIII volta para o trono e Napoleão dessa vez é exilado numa ilha bem distante agora, que é a ilha de Santa Helena, lá no Oceano Atlântico, próximo à costa africana. Mas esse próximo é um próximo que, se ele for nadando, ele morre no caminho. E nessa ilha, Napoleão morre aos 51 anos de idade. Então essa imagem aqui já mostra já um Napoleão já mais velho, derrotado, cansado e, né, que vai ter o seu fim, literalmente. Então aqui acaba a Era Napoleônica. E só para finalizar esse capítulo, que é longo, né, vai tomar praticamente todo o tempo do nosso resumo aqui, o Congresso de Viena é uma reunião que os vários países da Europa vão fazer para reorganizar
as fronteiras da Europa, né, depois das guerras napoleônicas, depois das invasões. Inclusive é durante o Congresso de Viena que Napoleão foge, aí eles interrompem esse congresso, vão lá combater Napoleão, voltam depois para resolver o que ficou mal resolvido no Congresso. Novas fronteiras são criadas. E dessas novas fronteiras, novas tensões também, novos conflitos serão criados, e no ano que vem vocês vão perceber que esses novos conflitos vão levar a uma guerra aí que vai ficar conhecida como Primeira Guerra Mundial. Enfim, assunto para o 9º ano, né? Já profetizando na vida de vocês. E assim a gente termina o nosso capítulo 4, e vamos só citar aqui os pontos importantes do capítulo 5, as independências na América Espanhola. Precisamos falar de Napoleão para poder falar das independências na América Espanhola, porque essas independências vão ser motivadas não só pelo pensamento iluminista que toma conta da Europa e foi levado para a América também, como se inspiram também na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, mas muito disso acontece também porque a Espanha acaba enfrentando crise. Naquele período lá de Napoleão, como eu falei para vocês, né, que Napoleão não tinha dominado a Espanha, Portugal e Inglaterra, a Espanha demorou um tempinho, mas ele dominou a Espanha. E é nesse período de domínio da Espanha que a Espanha vai entrar em crise. E automaticamente as colônias espanholas aqui na América vão demonstrar um apoio. Mas esse apoio não é tão apoio assim. Na verdade, eles já queriam uma emancipação, uma independência da Espanha, e usam a invasão de Napoleão como um pretexto para criar uma chamada junta governativa, que seria uma organização, né, juntas de governo autônomo, é o nome que eu queria falar, que seria uma maneira de se organizar aqui na administração da América Espanhola, né, os países, as colônias espanholas aqui na América, e dessa organização não atender às ordens e as determinações que vinham da Espanha, que agora eram determinações de Napoleão Bonaparte. Então tudo isso era uma forma de resistência contra a invasão francesa na Espanha. Mas o que aconteceu? Deu o gostinho de liberdade. Então quando Napoleão Bonaparte é derrotado, essas colônias não querem mais voltar a obedecer à Espanha, literalmente, né? Porque o rei da Espanha volta ao trono depois que Napoleão é derrotado. Aí ele tenta, fala, galera, Napoleão foi embora, beleza, muito obrigado, mas vamos voltar a me obedecer de novo? Não tem mais Napoleão. Só que essas colônias não querem mais isso. Então começam os processos de dependência e a Espanha não tem força para lutar contra essas independências. Elas vêm em cascata. Então toda a América Latina vai se tornando independente. Vai o México, vai a América Central, vai a América do Sul. E nesse resumo, eu trouxe só alguns pontos importantes para a nossa avaliação. Então, eu queria destacar para vocês a figura de Simão Bolívar. Tá? Há várias figuras ali que vão se tornar conhecidas como libertadores da América. E entre elas, há Simão Bolívar. Por que destacar o Simão Bolívar? Destacar o Simão Bolívar porque o projeto dele era de uma grande Colômbia, uma Gran Colômbia, que pegaria o que hoje nós conhecemos como Panamá até o Equador. Tudo isso aqui se tornaria um bloco, um grande país, né, que seria chamada de Confederação Liga Americana. Eu falei Confederação. Seria a Liga Americana ou Confederação Americana, porque ele entendia que se fosse fragmentado, se a América se dividisse em vários países, sozinhos esses países não seriam levados a sério pela Europa e pelos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eles seriam, na verdade, motivo de piada, e isso seria prejudicial, politicamente e economicamente. Então ele compreendia que um grande bloco seria muito mais forte, né, na Europa, no mercado europeu. Só que ele também era muito consciente das dificuldades de unir toda essa galera. Havia diferentes interesses, diferentes ideologias, então ele sabia que seria muito difícil controlar isso. Então acaba que a Gran Colômbia não vá para frente. Então ele se fragmenta
e acaba virando a Colômbia, a Venezuela, o Equador, Bolívia, Panamá, que vocês agora já conhecem, né, no nosso mapa aqui. Para concluir esse capítulo, eu queria falar para vocês a questão do significado de liberdade, porque isso também, ao mesmo tempo que foi contribuinte para as independências na América Espanhola, ela também barrou muita coisa na América Espanhola. Como nós temos grupos diferentes, né, nesse grande bloco, havia também esses diferentes significados de liberdade, que, por exemplo, para os mestiços, né, que eram filhos de espanhóis que viviam aqui na América, liberdade significava poder atuar no comércio externo, coisa que eles não podiam fazer, só os chapetones poderiam fazer, né, ocupar cargos políticos, né, que só chapetones e crioulos podiam fazer. Então, isso era liberdade para eles. Já para os negros, liberdade era não ser mais escravizado. E os indígenas, liberdade para eles era não serem obrigados a prestar serviços, né, a trabalhar como pagamento de impostos para a coroa espanhola, no caso do Brasil, a coroa portuguesa, né? Então, esses diferentes significados de liberdade fizeram com que esses processos de independência fossem bastante diferentes de país para país. Uma característica semelhante que eles tiveram, que quase na sua totalidade eles se transformaram em repúblicas. Né? Apenas Brasil e México se transformaram numa monarquia, mas o México foi uma monarquia muito breve, acho que 1 ou 2 anos de monarquia, e logo imediatamente já se tornou uma república. Já o Brasil levou mais de 60 anos para se transformar de uma monarquia numa república. Então, e tudo isso é comum a eles. E, obviamente, também, né, a condução desses processos de independência, que foi liderado por grande parte pelas elites. Porque um processo de independência liderado por populares significa revolução. Revolução é mudança. Então, a mudança que as elites queriam era apenas em relação à dominação da metrópole, e não mudanças sociais. Então, se são os populares que conduzem a independência, mudanças sociais seriam inevitáveis. Então, todos esses processos de independência foram conduzidos por elites. Isso fica muito bem claro aí. E assim a gente conclui esse capítulo 5, falei para vocês, é bem curto, bem breve. E agora capítulo 6, eu vou falar também de maneira bem breve sobre as revoluções coloniais e luta pela emancipação na América Portuguesa. Então, da mesma forma como existia uma crise lá na Espanha, na América Espanhola, também existia uma crise aqui na América Portuguesa, tá? Então, a economia portuguesa era muito baseada na exploração das suas colônias, tanto na África quanto na Ásia, né, e na América, e principalmente na América depois que ela perde domínio sobre o comércio no Oriente, sobre o controle das rotas comerciais na África e na Ásia. Então, toda a atenção recai sobre a América, né, sobre o Brasil. Mas, mesmo assim, as crises econômicas portuguesas não se safaram, não acabaram, e Portugal acaba fazendo alianças principalmente com a Inglaterra, se torna um grande parceiro comercial da Inglaterra, é um grande parceiro ainda nos dias atuais, mas desde essa época essa parceria está presente, né? E essa parceria vai levar a alguns acontecimentos que eu vou listar para vocês aqui mais à frente. Então, nós temos o movimento da Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira, por exemplo, é um movimento que queria tornar Minas Gerais independente. É um movimento emancipacionista, ou seja, um movimento que queria independência, mas não do Brasil em relação a Portugal. Queria independência de Minas Gerais em relação a Portugal e automaticamente em relação ao restante do Brasil. E essa motivação, ela aconteceu justamente porque o governo português mudou o sistema de cobrança de impostos, instituiu a chamada derrama, que é uma cobrança obrigatória dos impostos devidos, ou seja, ou pague o imposto devido, ou terá alguns bens confiscados, tomados. Então os mais pobres não tinham nada para o governo tomar, então, enfim, eles não estavam preocupados com a derrama. Já os mais ricos estavam, sim, muito preocupados com essa derrama, porque eles tinham o que perder, tinham patrimônio para perder. Então foram esses mais ricos, essas elites,
que comandaram esse movimento de luta pela independência de Minas Gerais, transformar Minas Gerais numa república. Então havia muitas pessoas das elites envolvidas nesse movimento, populares não estavam envolvidos nesse movimento, então não tinha pauta popular, como por exemplo a abolição da escravidão, não tinha nada disso ali, mas tínhamos ali algumas pessoas que não eram tão ricas assim. É o caso do alferes, né? Porque alferes é o mesmo que militar, né? Que era o Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. E o que acontece? Bom, beleza. No dia da tal da derrama, em que o governo ia lá bater a porta dos devedores e cobrar essa dívida, o governo acho que meio que já tinha uma suspeita de um movimento sendo organizado. O que ela fez? Ela não instituiu a derrama. No dia programado, ela convocou alguns devedores para quitar suas dívidas, entre eles Joaquim Silvério, foi lá, e a proposta para Joaquim Silvério era: entregue os líderes do movimento e suas dívidas serão perdoadas. Poxa, negociação imperdível, né? Mais do que isso, só comprando no atacado na Feira dos Goianos. Então, Joaquim Silvério vai lá e aceita essa negociação, entrega os líderes do movimento, né? Coincidentemente, o único que está fora ali de Minas Gerais é Tiradentes, está no Rio de Janeiro, fazendo uma viagem, foi tomar um açaí. Tô brincando, gente, ele está no Rio de Janeiro, em viagem. Quando o movimento é delatado, é entregue, né, por Joaquim Silvério, e recai sobre ele a punição mais grave, porque todos foram condenados à morte, cerca de 11 foram condenados à morte. Porém, o único executado, o mais pobre entre eles, Tiradentes, que acabou virando um mártir, né? Teve sua cabeça cortada para servir de exemplo, enfim. Então fica muito bem claro aí que as motivações aí da tal conjuração mineira, né, a independência de Minas Gerais, não eram medidas populares, era interesse das elites. Um outro movimento que também tentou a independência no Brasil, ficou muito conhecido, foi a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, essa sim teve um envolvimento mais popular, tá? Houve sim pautas populares como a abolição da escravidão, mas da mesma forma ela acabou sendo entregue, né? As forças portuguesas ficaram sabendo dessa movimentação toda, conseguiram prender alguns participantes entregaram possíveis escritores de cartazes que foram espalhados por Salvador, chamando o povo para lutar contra as forças portuguesas, né, para instituir uma república na Bahia. E esse movimento acabou também sendo debelado, sendo dissipado. Os líderes presos, alguns condenados à morte, outros exilados. E dessa forma houve essa tentativa de República Baiense, seria o nome dessa república. Houve também uma outra, que foi a Revolução Pernambucana, essa até chegou a declarar a independência, a mandar representantes para outros países para que essa independência fosse reconhecida, mas logo o movimento também foi sufocado pelas forças portuguesas. E eu finalizo esse nosso resumo, né? Não finalizo, estou chegando perto do final, na verdade, falando sobre a chegada da família real ao Brasil. E essa fuga, ela só aconteceu graças a Napoleão Bonaparte. Olha Napoleão de novo, ele mexeu na história da América Espanhola e mexeu na história da América Portuguesa também. Porque lembra quando eu falei lá no início que Napoleão só não tinha dominado Espanha, Portugal e Inglaterra? A Espanha ele dominou depois de um tempo e Portugal ele dominou logo depois, mas justamente quando Portugal não aceitou a determinação do bloqueio continental, preferiu ficar do lado dos ingleses ao obedecer Napoleão Bonaparte. Então, a família real portuguesa teve que sair de Portugal, apoiado pela Inglaterra, protegido pela Inglaterra, fazendo muitas mudanças aqui no Brasil, mudanças que atingiram também Portugal, como o fim do pacto colonial, a abertura dos portos aqui do Brasil às nações amigas, que nesse momento da história a única nação amiga era a Inglaterra, mas enfim, né? Mas tudo isso fez com que mudanças significativas acontecessem no Brasil. E o Brasil, para abrigar essa família real, teve que se adaptar
teve que se modernizar, né? Depois que Napoleão Bonaparte foi derrotado na Europa, houve uma grande pressão da família real para que a família real retornasse para Portugal, né? E houve a elevação do Brasil à categoria de membro do Reino Unido, não mais uma colônia, mas agora é Reino Unido, né? E tudo isso vai trazendo grandes crises para Portugal, grande prejuízo para Portugal, e a pressão sobre a família real fica cada vez maior. E chega um determinado momento que a família real não resiste e tem que voltar para Portugal, mas deixa no Brasil um príncipe regente, que é Dom Pedro. E Dom Pedro fica aqui praticamente segurando toda essa onda. Há uma pressão para que ele também volte. Né? Os portugueses querem, de fato, que o Brasil volte a ser uma colônia, que não tenha nenhum membro da família real aqui, nessas terras. Então, assim, fica insustentável a condição do Brasil ainda como colônia. O Brasil não aceita, né? As elites aqui do Brasil não aceitam o rebaixamento do Brasil à condição de colônia. Então, não resta outra alternativa a não ser rumar à independência, declarar a independência do Brasil. Aí sim, de fato, nós teremos a figura de Dom Pedro I, porque enquanto ele não é o imperador do Brasil, ou, né, o rei de Portugal, ele continua sendo apenas Dom Pedro. Agora, com a independência, ele se torna Dom Pedro I. Mas aí é uma história que vocês vão conhecer mais à frente direitinho, tá? Então aqui, galera, eu finalizo o nosso resuminho. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Se cuidem.